Vamos começar nossa aula maravilhosa. Ai, deixa eu só acender meu incenso aqui direitinho. Gente, bem-vindo a todos, então, que estão aqui comigo hoje. Essa aula vai ser gravada, vai lá pro YouTube depois, então, para quem não conseguir acompanhar, que eu acredito que tem algumas pessoas ainda trabalhando, que elas me mandaram mensagem aqui. Mas hoje a gente vai começar os nossos estudos sobre os elementos, né, os elementos da natureza. Iniciamos pelo primeiro de todos hoje, que é o ar. Tá travando ainda? Me empresta um fone, então, traz aqui, por favor. Só um instantinho que vamos trazer um fone aqui e a gente já vai começar. Não, tava em cima, não. Tava aqui em cima. Pode pagar lá, mas começa em branco, só que Como é que eu vou usar isso? Como é que conectar? Conecta no teu e me dá esse fone aí. eu só já reservar. Só um instantinho, gente. Só tô... Apareceu bem sonsa. Agora tá melhor? Sim? Tá, perfeito. Então vamos continuar. A gente vai iniciar hoje nossos estudos, começando pelo primeiro de todos os elementos, né? O ar. Espero que vocês gostem bastante do conteúdo. Depois, lá no grupo de estudos que eu adicionei vocês, a gente vai discutir um pouquinho sobre a aula. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou mandar esse material também depois lá, tá? Então, a gente inicia com o primeiro deles. Qual que é a definição do ar e o símbolo dele, né? O símbolo do ar é o triângulo para cima atravessado. Todos os quatro elementos têm esse símbolo. O quinto elemento, a gente vai falar na última aula, ele não tem o símbolo em triângulo, mas vocês vão entender lá no final. Então, o ar ele é frequentemente associado à mente, comunicação, pensamento, intelecto e inspiração, né? Ele é quem traz a nossa inspiração, quem traz as coisas para gente. Ele representa a capacidade de se comunicar, então falar, as ondas vibracionais, as ondas sonoras, elas são do ar, tanto que um dos próprios elementos do ar é a cinetinha, né? Porque ela atrai as energias através das ondas vibratórias do som. Ele também ele representa, né, a forma de pensar clara e de se conectar com o mundo ao seu redor, porque a gente respira, todo mundo respira o mesmo ar, né? Então é uma forma de conexão também do ar. E ele é também considerado o domínio dos pensamentos, ideias e conhecimento, incluindo o sonho, né? Então o elemento ar ele fica muito voltado às questões da cabeça, né? Ideias, pensamentos, sonhos, tudo aquilo que nos inspira a sonhar, acreditar em algo maior vem do ar, né? O primeiro ponto que eu trouxe aqui do elemento são os elementais. O que que são os elementais? São seres que regem esse elemento, né? São seres que são desse elemento, são protetores, são, enfim, guardiões desse elemento. A gente tem os dois principais do elemento ar aqui na cultura ocidental, que é a sílfides e os silfos, né? São muito similares às fadas, mas não são a mesma coisa. Inclusive, as fadas, elas não são do elemento ar,
muitas pessoas acham por conta das asas, né? As fadas, elas são do elemento terra, na verdade, depois a gente vai ver também sobre isso. Mas os silfos e as sílfides, eles são muito pequenos e eles estão em constante trabalho, eles são muito trabalhadores, porque eles estão purificando o ar que a gente respira. Então, é muito importante dentro do seu altar deixar um pouquinho de água fresca para eles, né? Trocar diariamente ou pelo menos uma vez por semana, para que eles possam estar purificados para poder purificar também, né? Deixa eu só abrir o chat aqui. Se vocês precisarem falar alguma coisa, falem lá no chat, tá? Se tiver acontecendo alguma coisinha. Só um instantinho. Então, aqui eu botei uma mensagem singela sobre os silfos, né? Os silfos, seres alados, dançam em brisas sutis, espalhando harmonia e transformando o comum em encanto, que seria o ar tóxico num ar para a gente poder respirar de fato. Em breve a gente já vai ver as oferendas para esse elemental, né, em específico, mas agora vocês conhecem um pouquinho. Por que que a gente quer trazer o básico dos elementais, né, e dos elementos em si? Porque hoje a gente teve uma dificuldade, quando a gente entrou na bruxaria natural, de encontrar alguma coisa que fosse compacta, que tivesse todos esses conhecimentos que a gente precisaria básico para iniciar a lidar com magia, com seres espirituais. Então, hoje a gente está trazendo isso de cada elemento para que vocês tenham mais conexão com o elemento de vocês ou com todos os elementos, né? Eu sou a Lari, para quem não me conhece, e a gente está gravando para depois todo mundo poder ver. O próximo tópico é a invocação dos silfos. Como que funciona essa invocação, tá? Primeiro de tudo, toda magia, que é uma premissa da Awen, né, de quem é participante da Awen, toda magia ela inicia na cabeça. Então, se você não tiver com pensamento bom, provavelmente o seu feitiço não vai dar certo, né? Toda magia ela vem da cabeça, toda proteção ela vem da cabeça, o teu poder ele vem da cabeça, porque a cabeça é que comanda tudo. Então, a gente começa aqui a invocação dos É ao elementos com uma vivo? preparação, né? Então, a gente encontra primeiramente um espaço tranquilo, onde a gente possa se concentrar. Aí, vou tirar um desses fones aqui que está me incomodando. A gente começa com um espaço tranquilo, onde a gente pode se concentrar, um campo, dentro de casa, sozinho, vocês quem decidem, tá? Independente do espaço, o importante é a concentração. Cria um altar singelo, simples, gente. Incenso, um incensinho, uma velinha amarela, uma velinha branca, já vai fazer você ter conexão com esse ser elemental, tá? Não precisa de muitas coisas para se conectar com os elementos da natureza. Eles não pedem isso da gente. Eles só pedem certa devoção. Opa, peraí. Certa devoção. Ai, meu Deus, meu incenso caiu aqui, só um minuto. Aí, pronto, consegui. Então, o segundo passo é isso, né? Símbolos que representam o elemento ar. A pena de um animal, por exemplo, que às vezes passa, a gente está vendo um passarinho voar, cai as penas dele, a gente pode pegar para colocar no nosso altar. Incensos, independente do tipo de incenso, pode ser de vareta, pode ser aqueles bichinhos pequenininhos que caem em cascata, pode ser ervas que tu macera e joga em cima de uma brasa também. Tudo isso vai representar o ar, né? E acenda um incenso suave associado ao elemento, como eu falei para vocês, pode ser brasa queimada, pode ser vareta ou qualquer outro tipo de incenso. Depois você vai se dirigir ao leste, que é a direção desse elemental em específico, né? Dentro de todos os pontos cardeais, o leste representa o ar, né? Respira profundamente, acalmando a mente, tem que estar com a mente bem tranquila para se comunicar, eles são seres bem delicados e podem se ofender com muita facilidade. Então, é importante tu estar com a mente muito clara sobre os teus objetivos. Eu sempre falo para o pessoal que trabalha comigo aqui, que estuda comigo diariamente, a nossa mente ela é muito forte para criar qualquer coisa. Então, se tu vai com uma mente desfocada e pensa em qualquer outra coisa, os silfos eles também vão te atender. Então tome muito cuidado com os pensamentos que você tem quando você abrir o seu círculo mágico para poder cultuar eles, tá? Recite uma oração, uma invocação, a gente já vai ver uma oração de invocação aqui dos silfos, convidando eles para se juntar a você, sendo formal a todo momento, né? Sinta a conexão com o elemento ar. Como que você sente essa conexão? Visualizando. Vocês vão visualizar uma brisa leve batendo no seu rosto, vão ter uma lembrança de algum momento bom.
Por exemplo, eu tenho uma lembrança do campo, quando eu ia colher frutas, enfim, vinha aquela brisa de verão gostosa no rosto. É esse tipo de pensamento que eu tenho quando eu vou trabalhar com os silfos, porque me traz uma leveza, me traz uma tranquilidade, e é isso que eu quero deles, né? O terceiro ponto é a comunicação com eles, né? Então, você faça perguntas, orientações, compartilha suas intenções e desejos, a gente precisa falar. Os silfos, eles trabalham com a mente, mas as ondas sonoras também são deles. Então, quanto mais você falar em voz alta, mais você tem chances deles te atenderem. Então, gente, formalmente falem qual é o seu desejo, qual é a sua intenção, o que você quer, uma orientação, um caminho a tomar, alguma pergunta que você quer resposta, tudo isso você tem que falar em alto e bom som enquanto você estiver na presença dos silfos, tá? E também é importante mentalizar e falar em voz alta que você quer uma conexão, você quer uma resposta deles, né? E por final, o encerramento, né? Após você ter essa comunicação, após você sentir eles perto de você sentir, ter uma intuição da sua resposta, do que você quer, agradeça eles pela presença deles de uma forma bem informal, né? Silfos, eu lhe agradeço por estarem aqui me trazendo respostas, me trazendo o que eu anseio, o que eu procuro, né? E fecha o seu ritual, fecha o seu círculo, né? Essa é uma invocação básica, bem básica, com certeza existem outras bem complexas, mas para primeiro momento essa básica já é fantástica, porque ela funciona super, tá? O básico bem feito sempre funciona. Aqui uma invocação do Silphs, vocês podem perceber pelo linguajar que ela é bem formal, né? Então, se a gente fosse se concentrar de fato, invocar ele para nossa aula, por exemplo, a gente começaria: ó espíritos do ar, sílfides e silfos, né? Criaturas etéreas e graciosas, eu os chamo nesse momento sagrado para ouvir minha voz e compartilhar sua sabedoria. Do leste, onde o sol nasce com sua luz dourada, onde os ventos sopram com sua suavidade e graça, eu os convido a se aproximarem. Enquanto estão fazendo essa oração, vão sentindo a brisa tocando o rosto de vocês, os cabelos, a pele em si, né? Eu os convido a se aproximarem, compartilhem comigo o seu conhecimento e a sua magia. Sílfides, seres da brisa e do vento, portadores das mensagens celestiais, tragam sua clareza mental e inspiração. Guiem-me em minha jornada de crescimento espiritual. Silfos, guardiões do ar e das tempestades, com suas asas poderosas e vigorosas, tragam seu poder transformador. Purifiquem e renovem minha energia e intenção. Eu os honro, espíritos do ar, por sua presença e influência divina. Abençoados sejam vocês, silfos, por toda a ajuda que me oferecem nesse caminho mágico, assim seja, assim será. Então, ele é bem formal, e é assim que você deve se tratar e se retratar a natureza, tá? Com bastante formalidade. Aqui é só um exemplo, gente. Se vocês quiserem seguir isso, tudo bem. Se quiserem criar a própria oração, maravilhoso também, porque mostra a criatividade, a conexão que vocês têm com esse elemento, né? Mas eu trouxe um esqueleto, vocês podem alterar conforme as suas necessidades. E aqui é muito importante que essa oração eu fiz para ambos, tanto os silfos quanto as sílfides, né? A figura feminina e a masculina. Mas se vocês querem algo mais voltado à proteção, escudo, algo assim, os silfos são melhor. Se vocês querem algo mais voltado à leveza, criatividade, criação de algo, as sílfides vão te ajudar melhor. Então, eles trabalham muito nessas áreas, tá? O nosso próximo tópico são os deuses do ar, né? Antes a gente está falando de elemento, o elemento ar, e dentro do elemento ar e de algumas culturas, muitas pessoas denominavam os elementos com o nome de deuses e cultuavam aquela divindade, e até hoje cultua algumas, né? Tem aqui um ou dois povos talvez não cultue ainda, mas tem um aqui bem forte que cultua, começando por uma das deusas que eu cultuei particularmente por 12 anos, que me trouxe muita, muita, muita força mesmo, que é Oiá ou Ayansã, para quem é de Candomblé, Umbanda, Nação, enfim, independente da matriz africana, esse orixá é cultuado em todos praticamente, né? Ela é da mitologia africana e ela é deusa dos ventos e dos raios. Então, a Oiá, a Ayansã, ela se enquadra dentro dos deuses do ar, por quê? Para a mitologia iorubá, o próprio ar é a Yansan. Então, os iorubás, né,
quem é de vertente africana, cultua a própria natureza, mas com um nome, com uma digina, com uma personalidade, e a Oiá é sobre isso. Oi, alguém falou alguma coisa? Alguém falou algo? Oi, Gabi. Gabi, se tu puder fechar o teu microfone. Isso, obrigada. Desculpa. Então, imagina, a Oiá, Iansã da mitologia africana, ela é o próprio vento, né? E outras mitologias também cultuavam o próprio vento, só que com nomes diferentes, né? Na mitologia grega e romana, por exemplo... Eu tenho uma dúvida. Oi. A minha dúvida é a seguinte, eu quisendo cultuar, por exemplo, o elemento ar. Peraí, só um minutinho, deixa eu só aumentar meu fone aqui, porque não tá rolando. O fone que tu me trouxe não tá rolando. Fala de volta. Eu cultuando o elemento ar, querendo fazer alguma coisa para ele, eu posso diretamente fazer alguma coisa para Oiá e Ansan, se eu quiser. Sendo um deus do ar, sendo que eu estou cultuando aquele elemento. Ou não, porque Oiá e Ansan é de uma religião de matriz africana e o que eu cultuo não é isso, eu não entendi. Então, para quem segue a magia natural ou a bruxaria natural, é importante reverenciar os silfos e as sílfides ou alguns encantados que são do elemento ar. Aqui a gente está falando de divindades, né? Elas vão trazer arquétipos, vão trazer outros fatores que os elementais não trazem. Por exemplo, se você quiser trazer a energia da Oiá, é a energia do próprio vento. Mas dentro do culto iorubá, a Oiá, ela também representa negócios fechados, aliança, amor. Então, ela tem alguns arquétipos que não são exclusivos do ar, mas ela é uma deusa de vento, ela é uma deusa de ar. Então, vai depender muito do trabalho que tu quer fazer. Se tu quiser, por exemplo, fazer um feitiço para amor, pode ser feito com a Oiá. Se você quiser fazer uma devoção, uma oferenda, pode ser feito para Orixá Oiá, que você vai estar sendo devoto ao vento também, mas ao vento daquela cultura, porque hoje, como eu falei para vocês, a mente ela cria tudo. Um povo inteiro denominou o vento como Oiá e cultua ela daquela forma. Então, para quem cultua a raiz, a vertente africana, ela vai ter aquele simbolismo, aquele significado e vai trazer aquele tipo de energia. Se você for de alguma outra cultura ou alguma outra prática, é importante praticar dentro da sua prática, no caso, né? Ficou respondido, Félix? Sim, obrigada. Show. Da mitologia grega e romana, a gente tem o Eulo, que é o deus dos ventos, muito cultuado ainda na Grécia por alguns povos, né, que se originaram lá da Roma. Alguns povos europeus ainda cultuam o Eulo como o deus dos ventos, principalmente quando tem tempestades, furacões naquela região, tá? E a gente tem uma mitologia do Antigo Egito que eu trouxe também. Desse eu não entendo muito, mas eu trouxe aqui por curiosidade, então se alguém quiser depois pesquisar melhor sobre, a gente tem o Shu, que é o deus do ar e da atmosfera, né? Ele estava acima dos outros deuses que viviam terrenos, né? Então, dentro da mitologia antiga, ele era muito cultuado por ele ser o ar puro da mitologia do Egito Antigo, né? Ele ser o ar que os deuses respiravam e não o ar que os humanos respiravam. Então, se vocês... Com certeza tem muitos outros deuses que vão se encaixar como deuses do ar. Eu trouxe 3 exemplos para vocês verem que em todas as culturas e mitologias houve alguma denominação para esse elemento. Houve alguma denominação para o elemento ar para ser divinizado de alguma forma, né? Então, a gente passa para o próximo tópico. Tudo isso daqui depois eu vou compartilhar lá no grupo e a gente pode abrir debate sobre deuses. Se vocês quiserem trazer outros deuses, que eu tenho certeza que tem outros deuses do ar, a gente pode abrir um debate depois para compartilhar conhecimento, tá? Eu trouxe também 3 símbolos que representam o ar. A pena, como eu falei antes, a pena ela é do elemento ar, porque os pássaros estão sempre no alto, estão sempre voando, traz essa energia de voar, de estar acima, de estar com o vento, né? Entre as penas. Então, a pena ela é muito importante para quem tem um altar voltado aos elementos, tá? O incenso, porque a gente acredita que o incenso ele leva a mensagem para o espiritual, para o plano espiritual. Daqui a pouco eu vou falar sobre um feitiço que eu utilizo muito aqui em casa para limpeza, que é feita para o ar, né?
Então, o incenso, quando vocês acendem um incenso e pedem algo, aquilo está sendo levado com o ar para o espiritual, para o seu desejo, para o seu pedido ser realizado. Um item muito importante, que é a varinha mágica ou o anel, né? Para algumas culturas, algumas tradições se utiliza o anel, para outras se utiliza a varinha, aí para condensar e direcionar energias mágicas durante um ritual dentro de um caldeirão ou de qualquer outro aspecto. No caso da minha tradição é o anel, né? Porque a gente utiliza, ele é mais sutil e a gente consegue condensar nossa energia para o dedo para utilizar para algo que a gente queira de feitiço ou de encantamento, de maldição, qualquer coisa que a gente queira usar. Mas tem muitas tradições bruxas, principalmente a bruxaria tradicional, ela utiliza a varinha ainda, né? A varinha também para condensar e direcionar a energia, e ela é do elemento ar, tá? Por conta dessa condensação e esse direcionamento. Então, o ar que faz essa parte de comunicação com a varinha. Muito importante isso. Que antes de eu estudar, eu achei que a varinha era de terra, tá? Mas não, ela é de ar. Direção e correspondências do elemento ar, né? A direção, como eu falei antes, é o leste. Ela, dentro dos pontos cardeais, cada elemento dos 4 aqui do Ocidente vão ter uma correspondência de direção. As cores é amarelo, branco e tons pastéis. Aqui eu demonstrei 4 tonalidades ali, né? Mas pode ter várias variações, vocês que vão decidir. E dentro da minha tradição, a gente cultua os 4 pontos principais de mudança de estação, a gente cultua cada uma para um elemento, né? Isso dentro do meu movimento, dentro do meu coven. Existem outros covens que vão cultuar de outra forma e tá tudo certo. A prática, ela é livre, né? Ela é ampla por conta disso, mas compartilhando o que eu faço que dá certo e que vocês também podem fazer para testar, né? É que a gente cultua uma Mabum, que é o outono, o equinócio de outono, quando tem um equilíbrio entre o dia e a noite, a gente cultua para o elemento ar. Recentemente a gente teve o Iuli, que foi no dia 21 agora, 2 dias atrás, a gente inclusive ainda está na energia do Iuli, né? Pelos próximos 3 meses. Essa energia... Opa, essa energia do Iuli era para nós da Auen, é uma energia da água, porque cada elemento vai representar uma estação do ano, né? O outono traz essa representação do ar, porque é no outono que as folhas são levadas, que tem mais ventania. Então, a gente acredita e a gente cultua dessa forma, tá? Se for diferente da prática de vocês, a gente também pode abrir um debate depois sobre isso, mas hoje, o Mabum ele é cultuado, ou o equinócio de outono, ele é cultuado para nós pelo elemento ar. A gente cultuou o elemento ar durante o Mabum, e não tanto as questões tradicionais do Mabum de colheita, tá? Agora a gente vem para as plantas que são de ar. Todas as plantas que eu vou citar aqui, eu não vou falar de cada uma, tá? Mas todas elas vão ter alguma relação específica com comunicação, intuição, para relaxar a mente. Vai depender muito do para que tu tá usando essa planta, tá? Mas a gente tem aqui algumas bem conhecidas, como a lavanda, a sálvia, o anis estrelado, alfazema, hortelã, erva cidreira, são plantas do elemento ar, porque elas têm essa associação com a comunicação, a intuição, ou para relaxar a mente, o corpo, abrir nossos chakras. Então, as plantas de ar é que eu botei só 6, né? É isso, eu botei só 6 aqui, porque são inúmeras também, inúmeras. Vocês provavelmente têm contato com outras plantas, né? Até porque se eu for, por exemplo, pegar qualquer erva seca e queimar, eu estou consagrando ao ar, porque aquela fumaça, né? Aquele incenso natural, ele vai ser destinado ao ar. Então, vai depender muito do que vocês vão fazer, o que vocês querem atrair, mas aqui tem algumas ervas, tá? Plantas em geral. Falando sobre planetas, a gente também tem 3 planetas que têm muita energia do ar, essa energia de comunicação e de intuição, de criatividade. A primeira delas é Vênus, né, trazendo o arquétipo da criatividade amorosa, né? Urano trazendo as questões de relação profissional e também liderança, e Mercúrio trazendo a comunicação em si, né? Esses planetas, eles também regem os signos que são do próprio elemento, que é o próximo tópico. Os signos de ar, eles são regidos por esses planetas que eu acabei de falar, tá? Então, aqui eu coloquei os 3 signos de ar,
A gente começa com Aquário, lá em 21 de janeiro, né? O aquariano, depois vocês me mandam um signo de vocês lá no grupo também. O aquariano, ele é um signo, uma pessoa, né, muito inovadora, progressista, ela gosta de ajudar a comunidade, né? São muito idealistas, têm uma mente muito aberta, buscando constantemente novas maneiras de fazer coisas. Então, ele é muito aberto a ideias novas, né? Se tem algum aquariano, depois vocês vão lá e falem se é de fato ou não, porque eu quero com certeza saber. São bastante visionários e muitas vezes têm perspectiva única do mundo. O aquário valoriza a liberdade e a igualdade, e pode ser um tanto excêntrico em sua abordagem na vida. Então, ele não gosta das coisas monótonas, né? Gosta de ser muito inovador. O segundo signo desse elemento maravilhoso é Gêmeos, que inclusive a gente está sobre a regência de Gêmeos ou de Câncer. Não, eu acredito que já tenha mudado para Câncer, depois eu confirmo. É conhecido por sua natureza muito comunicativa, curiosa e versátil. Muitas vezes as pessoas confundem a versatilidade do geminiano com a falsidade, né? Então, eles são muito mente brilhantes, buscam sempre o conhecimento e novas experiências, são super sociáveis e adoram interagir com as pessoas. Por isso que tem aquela fama de leve trás, né? Geralmente sendo bons em se expressar verbalmente. Então, o geminiano, por mais que ele entre numa fria, ele consegue sair somente no papo, literalmente, tá? E o último signo de ar, que é lá em outubro, que inclusive é o meu signo, é o signo que traz a harmonia. Olha, a harmonia, o equilíbrio e a justiça, tudo que eu não tenho. Brincadeira. Os librianos, eles são muito diplomáticos, charmosos e buscam a paz em seus relacionamentos. Valorizam a cooperação e estão sempre buscando o entendimento mútuo. Libra é também conhecido por sua apreciação da beleza e do equilíbrio estético. Essa última parte eu não entra tanto em mim, que eu não ligo muito para aparência. Mas as outras coisas me definem muito bem sobre as questões de ser diplomático e tal. Então, esses são os signos do elemento ar. Lá no início, a gente falou sobre os silfos, as sílfides, né? Sobre as invocações elementais, e aqui a gente traz as oferendas para o próprio elemento. Então, você pode colocar uma música do seu gosto que seja suave, com flautas, melodias calmas, tranquilas, né? Para dar de oferenda realmente para eles, olha, eu ofereço essa música a vocês hoje, enfim, tenho certeza que eles vão gostar. Um incensinho maravilhoso também sempre é bem-vindo. Lírio, que é uma das plantas, uma das flores, né, do elemento ar, e o copo de água que eu falei no início também para trazer a purificação do ar. Aqui a gente tem algumas defumações. Lembra que eu falei para você sobre uma defumação que eu uso muito aqui em casa, que é muito poderosa? É a pólvora. Gente, a pólvora ela tem um poder excepcional. Excepcional mesmo, é uma das minhas limpezas mais poderosas. Se vocês enrolarem a pólvora dentro de um algodão e jogarem dentro de um... Tem que ser em lugar aberto, tá? Não pode ser em lugar fechado. Colocarem dentro de uma brasa, de uma vela, algo assim, ela vai estourar, né? Soltar aquele enxofre no ar. Gente, aquilo é tão poderoso que ele te limpa espiritual, literalmente limpa o teu espírito. Não é só o físico, ele limpa o teu próprio espiritual. Então, é uma defumação que, por conta do estouro e do enxofre, ela consegue passar as barreiras entre o plano espiritual e físico e te limpar muito, né? No campo energético e espiritual, tá? As outras defumações que a gente costuma fazer com frequência arruda para trazer proteção e limpeza também, louro atraindo prosperidade, dinheiro, né? Aroeira também é para proteção, eucalipto para nos trazer intuição, nos trazer comunicação, né? Também abrir caminhos. E comigo ninguém pode é uma erva que é muito difícil de trabalhar. Eu, particularmente, não trabalho com essa erva, comigo ninguém pode, mas tem muita gente que trabalha, principalmente quem é de Umbanda, ou, enfim, voltado ali a mais questões de Umbanda, utiliza muito comigo ninguém pode para defumação, né? Que eles acreditam que defuma e faz um escudo, uma barreira ao seu redor, realmente, contra feitiçarias, olho gordo, inveja, enfim. Mas eu peço que vocês cuidem muito com as defumações que vocês vão fazer, porque alguma dessas ervas, elas são bem tóxicas para as pessoas. Então, antes de você queimar grandes quantidades, testa um pouquinho para saber se você não vai ter uma reação alérgica. É muito importante, tá? Feitiços, a parte mais legal. Feitiços que a gente pode fazer para o elemento ar, né? Aqui eu listei alguns feitiços. Feitiço de comunicação,
fazendo pedidos realmente na frente de uma vela amarela, se passando essa vela e pedindo para vir a comunicação, vir o movimento, né? Limpeza com a pólvora, com as defumações que a gente acabou de falar, feitiço de intuição, né? Sentar na frente do altar ou na frente do incenso, sentir aquela energia entrando dentro de ti, aquela resposta vindo do espiritual, feitiço de inspiração, de liberdade, de amor, dá para trabalhar vários feitiços com o próprio elemento. O de amor, inclusive, é feito por uma deusa que é a Oiá, o que eu conheço, né? Dá para ser feito para outras coisas ou de outras formas. Mas um dos feitiços que a gente normalmente entrega na beira de um bambuzal, na beira de um bambuzal, que a gente acredita que os bambus, eles criam redemoinhos, criam vento, criam o próprio vento, né? A gente entrega na beira de um bambuzal um feitiço de amor feito com batata doce. Então, é muito bacana essa troca, essa interligação que tem entre as próprias coisas do elemento, né? Gratidão, então, a todos. A aula ela não foi nem longa, deixa eu ver. Durou meia horinha, que normalmente é o que a gente vai fazer de aula mesmo. A próxima aula, ela vai ser do elemento fogo. Não sei se vai ser o que vou dar aula, acredito que vai ser outro bruxo. Mas está aberto hoje os debates sobre o próprio elemento ar. Se vocês quiserem pontuar alguma coisa, se quiserem trazer novas ideias, né, novos feitiços, compartilhar a forma que vocês cultuam o elemento ar, vai ser muito importante. Em breve, pelo menos, eu acredito que na última aula eu vou falar um pouquinho mais do movimento que eu faço parte, que é a Auen, e também sobre o meu Coven, que provavelmente está aí me assistindo, me acompanhando, né? Que a gente está sempre revendo o básico, porque a gente acredita que o básico bem feito, ele funciona muito. Então, que minha guardiã te acompanhe. Deixa eu ver que alguém mandou uma mensagenzinha aqui. O banho de Comigo Ninguém Pode não é recomendado, pois pode dar alergia na pele. Ó, a Selene já nos deu um ponto, mas aqui o ponto foi da defumação, né? Do Comigo Ninguém Pode. Defumar talvez não dê tanta alergia, mas se tu passar na pele ele, dá muita alergia, é verdade. Eu, particularmente, até banho de arruda, às vezes me dá um pouquinho de alergia, dependendo da quantidade de arruda que a gente utiliza. Então, gente, muito obrigado por todo mundo que se fez presente. Provavelmente eu